Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu AM 710, e você, internauta, também o nosso boa tarde. Nós estamos iniciando a entrevista da semana e vamos conversar com Fernando Portes. Ele é professor, tradutor e intérprete de Libras há mais de 20 anos. Atua no ensino superior há 15 anos. E vamos falar dessa trajetória, o que é a língua de sinais, vamos conhecer mais. Professor Fernando Portes, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os internautas, todos os ouvintes da rádio. Você foi o primeiro TILS. O que é o TILS? Tradutor e intérprete de Libras nas escolas públicas de Manhuaçu. Exatamente, Moreira. Eu comecei a carreira aqui em Manhuaçu, na função de tradutor e intérprete de Libras nas escolas públicas da cidade, aqui em Manhuaçu. O SESEC e Salim Nassif, duas escolas que eu tenho bastante carinho, e por consequente, outros profissionais foram formados aí, eu tive a condição de capacitar outros profissionais para que a comunidade surda, tanto da cidade quanto da região, pudesse acessar o seu direito através da tradução simultânea da língua de sinais. Também é conhecimento a entrevista, porque o correto, quando se fala em Libras, é língua de sinais e não linguagem de sinais. Confere, professor? Exatamente. Existe uma certa confusão quando eu falo língua e linguagem de sinais. Por quê? São conceitos e mecanismos de transmissão diferente, Quando eu falo língua de sinais, eu estou fortalecendo uma língua que, apesar de ser de natureza visual, espacial e motora, ela possui todos os elementos linguísticos, gramaticais, para ter uma estrutura comunicacional ativa. Já a linguagem são elementos diferentes, então o correto é língua de sinais. E a língua de sinais é pautada na modalidade gestual visual. Exatamente, diferentemente do português, que nós temos aí a comunicação através da oralidade, nós dizemos que o português tem a modalidade oral auditiva, Então a comunicação verbal, falado, oral. Já a língua de sinais é uma comunicação através das mãos, e essa comunicação é efetivada em um espaço neutro, e essa comunicação também produz todos os elementos para que uma pessoa surda ou pessoa com surdez seja capaz de interagir no nosso mundo, no mundo diverso. Vamos conhecer um pouquinho do histórico da língua de sinais. Como que é toda essa história? Exatamente. Resumindo um pouco da história da língua de sinais, começou com a criação do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi a primeira escola para surdos do Brasil, no Rio de Janeiro, que foi assim o alicerce inicial. A partir daí, outras escolas foram formadas para que recebessem pessoas surdas na sua totalidade. Vale ressaltar que nesse momento, nesse período, o método de ensino era o oralismo, a imposição da pessoa surda ter que falar. A língua de sinais só foi introduzida, consequentemente, depois, tendo a certeza que as pessoas surdas poderiam, sim, se comunicar através da Libras e, obviamente, ter aí a sua acessibilidade garantida em todos os espaços. E como é que é essa questão, professor, de comunicar através dos sinais, com os gestos, e os dedos aí, você formar as palavras? Exatamente. Algumas pessoas, quando me procuram, falam assim: professor, de fato, tudo aquilo que é falado verbalmente, o senhor, as pessoas intérpretes conseguem fazer a mesma sinalização, por que não fazer a datilologia das letras e tal? Tudo que é falado por uma pessoa, por um nativo falante, da língua portuguesa, nós traduzimos simultaneamente para a língua de sinais, obviamente obedecendo uma estrutura gramatical da língua de sinais, a qual eu consigo transmitir o mesmo conceito, os elementos essenciais responsáveis, naquela transmissão da fala para a língua de sinais. Já essa datilologia, o que é isso? A soletração, quando eu faço a soletração das letras, é para quando aquela palavra não tem um sinal correspondente. Aí eu uso a datilologia para elucidar essa informação. Falar sobre Libras é levar conhecimento, é promover cultura e despertar empatia. Exatamente. Principalmente nos dias atuais, onde nós fortalecemos muito a palavra inclusão.
Por muitos anos, a comunidade surda foi compelida de ter o acesso à informação através da língua de sinais. Hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e outras leis específicas, como a Lei 10.436, que é a Lei da Libras, aonde reconheceu, em 2002, a Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira. Vale ressaltar também que Libras hoje é disciplina obrigatória dos cursos de formação superior hoje, na grade curricular. Perfeito. Nós estamos conversando com Fernando Portes, professor, tradutor, intérprete de Libras, e nós estamos conhecendo como é esse trabalho da língua de sinais. Professor, as pessoas com surdez são as mais beneficiadas com essa comunicação, não é isso? Exatamente, né? Vale ressaltar que quando eu falo surdez também, eu tenho uma diversidade. Eu tenho as pessoas que são chamadas deficientes auditivas, as pessoas que são surdas oralizadas, surdos que utilizam da língua de sinais. Há uma diversidade no campo da surdez. Porém, vale ressaltar, todos aqueles que são pessoas surdas, usuários de uma língua sinalizada, no caso a Libras, são as mais beneficiadas na sua comunicação. E nós podemos entender que é uma inclusão, além do respeito à diversidade linguística? Exatamente. E deve ser ou deveria ser ainda mais de forma veemente. Por quê? Quando eu utilizo a língua de sinais nos espaços públicos, quando eu utilizo a língua de sinais, por exemplo, num atendimento humanizado, numa área da saúde, num atendimento clínico e principalmente nas escolas, eu estou acessando esse direito da pessoa surda de se comunicar e de interagir com os mundos. Porque às vezes é muito mais fácil, Moreira, eu pensar, por que não o surdo aprender a língua portuguesa para que ele se inclua no meu mundo? Aí eu posso fazer essa seguinte indagação: por que nós não aprendermos essa modalidade de comunicação para estarmos inseridos na comunidade surda? Vale ressaltar. Professor, como é que foi essa receptividade há 20 anos, essa proposta da língua de sinais que você vem implantando ao longo do tempo? Moreira, eu fico feliz com essa pergunta e indagação, porque quando se fala de 20 anos, eu completei esse ano, na verdade, 21 anos, quando eu comecei aqui em Manhuaçu, ainda algumas pessoas atrelavam a Libras à mímica. Quantas vezes eu já fui assim convidado, o senhor que é o professor de mímica? Não, de Libras. Mas a mímica? Não, é Libras, né? Então, esse espaço de conquista foi feito aos poucos, e vale ressaltar que o maior protagonista dessa trajetória é a comunidade surda de Manhuaçu e região, que se beneficiou do aprendizado da língua de sinais e, consequentemente, outros profissionais aprendendo essa modalidade de comunicação. Então, vale dizer, sempre o início não é tão fácil, é complicado, é árduo, mas vale a pena insistir, persistir, e hoje nós colhemos bons frutos aí desse trabalho. Atualmente, Libras é um procedimento rotineiro na maioria das escolas, ou ainda existe um longo caminho a percorrer? Falar que é o momento ideal talvez não seja, mas eu posso ressaltar que, de fato, é melhor do que antes, né? Hoje, por exemplo, as escolas públicas da cidade, as escolas estaduais principalmente, já contam com o intérprete de Libras fazendo essa mediação em Manhuaçu. Eu trabalho na Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho. Um abraço para todos os profissionais dessa escola, a nossa direção. Nós temos alunos surdos nessa escola, vale ressaltar, e também nós temos a Libras hoje na grade curricular dos cursos de formação superior, que acaba aí difundindo essa língua e dando esses benefícios. Você observa que hoje boa parte das transmissões oficiais tem essa participação aí, também com a língua de sinais. Exatamente. Aí, como eu falei anteriormente, Libras é uma lei federal. Posteriormente veio um decreto, o Decreto Federal 5626. Consequentemente, veio as janelas de tradução simultânea. Então, hoje nós percebemos aí, na televisão, de forma geral, as lives, dos grandes cantores aí. A própria Marília Mendonça foi a que primeiro trouxe a janelinha com a Libras, para que o surdo tivesse também o acesso
as questões musicais. Então, esse acesso do surdo através das janelas com o tradutor e intérprete de Libras favorece não só aos surdos a nível de visibilidade, como garante esse acesso a essa aprendizagem e conhecimento. Nesse quadro atual, professor, podemos considerar que ainda é urgente a necessidade de reafirmação de Libras como uma língua? Exatamente. É necessário sim, justamente porque ainda existem alguns estereótipos, alguns atos de exclusão por parte de alguns setores, né, públicos da sociedade e privados também, né, de não reconhecer ou olhar para a pessoa surda com um olhar de capacitismo, que é uma conceituação muito utilizada na atualidade. Olhar para aquela pessoa como uma pessoa incapaz de fazer algo. Pelo contrário, a língua de sinais favorece essa aprendizagem e, por consequente, eu crio uma harmonia inclusiva nos espaços onde o surdo está inserido. E dentro dessa formação, o profissional que vai para o mercado de trabalho, como é que está esse mercado hoje para essa inclusão do profissional também? Olha, o mercado em ascensão, posso garantir assim que poucos profissionais em detrimento a outras profissões, né? Nós temos aí hoje no Brasil a formação em letras com habilitação em Libras, né? Como tem letras em inglês, letras em espanhol, português, literatura, nós já temos letras com habilitação em Libras e além disso nós temos cada vez mais profissionais de áreas diversas com formações distintas optando em fazer pós-graduações, complementações de aprendizado em Libras para poder agregar, digamos assim, um diferencial a nível de mercado de trabalho. Também a sua preocupação nessa questão da inclusão, se observa a criação da plataforma sobre um portal, a pessoa saber lidar, conhecer como é que é o procedimento com Libras. Exatamente, Moreira. O ano passado, nós somos assim, encorajados, né, em virtude aí da pandemia, etc., a trazer aí uma proposta diferenciada que é a plataforma virtual Acesse Libras, né, .com.br. Essa plataforma foi, inclusive, o meu produto da dissertação de mestrado, quando eu estava concluindo o mestrado, então eu tive que elaborar um produto em cima de uma investigação de pesquisa e chegou-se nessa plataforma virtual, dando a todas as pessoas condições de aprender de forma online e remota a língua de sinais. Oportunidade de aprendizagem e inclusão social, não é isso? Exatamente, a pessoa tem essa oportunidade de aprender a Libras e promover aí a solidariedade comum. Perfeito. Agora, dentro desse trabalho que você desenvolve, como é que é olhar assim, voltar 20 anos e verificar toda essa trajetória e ter esse reconhecimento também? Moreira, é dar graças a Deus, né? Quando a gente olha para trás assim, vê a história sendo construída aos poucos, eu corro o risco, né, de tentar mencionar nome de pessoas aqui, porque há muitos profissionais, muitas pessoas positivas que fizeram parte dessa trajetória. Digo que eu sou uma pessoa das demais que fortaleceram esse aprendizado. Hoje a cidade de Manhuaçu, eu posso garantir que é uma referência nesse trabalho, no sentido de dar à pessoa surda a condição, né? Surdo aí sendo habilitado, podendo tirar a carteira de motorista, pessoas surdas trabalhando em diversos setores da sociedade e demonstrando um desempenho muito bom, satisfatório nas empresas. A pessoa levando uma vida normal, né, professor? Totalmente normal, totalmente típica, como qualquer outra pessoa. Perfeito. Aquele que ainda queira aprender Libras, dá tempo, não é? Sem dúvida, né? Enquanto houver vida, sempre haverá esperança e tempo de você aprender a língua de sinais. Professor Fernando, nós queremos agradecer a sua participação. Moreira, eu agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que, né, estiveram conosco nesse momento e sem dúvida alguma, né, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, entre em contato conosco aí, estaremos aí à disposição. E assim nós conversamos com Fernando Portes, professor, tradutor, intérprete de Libras há mais de 20 anos e atua no ensino superior há 15 anos. Nossa entrevista sobre Libras ou língua de sinais para você saber mais. E assim, deixamos um abraço, boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, e também para você, internauta.
Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.